chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Muito bom dia, né, para você, ou boa tarde, quem sabe você que assiste mais à noite, ou boa noite também, né, para você que vai estar assistindo no período noturno. O importante é que nesse momento nós estaremos nos aproximando de Deus. Vamos estar falando aqui sobre um assunto que eu acredito que é um dos mais importantes. Semana passada na igreja eu falei com as pessoas acerca do jejum. E esta é uma grande dúvida que muita gente tem e várias pessoas pediram: pastor, o senhor poderia ensinar a gente a jejuar, porque não aprendemos muito a jejuar na atualidade, né? Então nós preparamos um estudo, talvez eu consiga resumi-lo aqui, ou se talvez necessário for, no próximo domingo eu ainda comento sobre o jejum, porque é importante, é uma chave muito especial que Deus nos deu, que o Espírito Santo colocou à nossa disposição e que muitas vezes não a utilizamos. Consequentemente, a nossa vida de fé, ela fica desguarnecida, ela fica enfraquecida. E tem até um caso que eu estou examinando, já li em várias versões da Bíblia e está assim, me dando bastante, insight, né? A gente diria assim, entusiasmado, e eu gostaria de estar falando com você sobre esse assunto, tá bom? Vamos então aproveitar o nosso tempo. Nosso tempinho aqui é muito rápido. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia. Eu sempre digo que o nosso programa, nosso culto domingo, nosso objetivo aqui domingo é para que você que é da Igreja Identidade de Cristo, você já é membro, você considera membro da Igreja Identidade de Cristo, mas na sua cidade ainda não tem uma igreja física. Então, o que você faz? Todas as quartas, todas as sextas e todos os domingos, você nos acompanha aqui pelo YouTube. Então você faz desse momento o seu culto. É importante até que você não assista essa mensagem como você assiste as outras mensagens. Talvez fazendo atividades, fazendo coisas. Então não, tudo bem. Você pode até fazer, mas depois eu queria que você tirasse um momento em que você falasse assim: não, Deus, agora eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor me ensina. Né? Perdemos agora, na semana passada, um grande pregador, um homem que eu tive a oportunidade de ler o livro dele em 1989 a 90, foi mais ou menos nesse período, de 89 a 90, de 88 a 90, eu não lembro exatamente o ano que foi, doutor, a gente o conhece como Paul Yong-Soo. Né? Aí ele acrescentou o David, aí ficou Dr. David Paul Yong-Soo, faleceu na semana passada. E o Dr. David Yong-Soo era uma pessoa que, um dos primeiros a fazer trabalhos de casa em casa, inclusive um livro dele que eu li chamado Grupos Familiares, o Crescimento da Igreja. Esse livro fala muito sobre evangelismo, por isso eu amo evangelizar, eu gosto de evangelizar. E interessante que naquele tempo ele já não podia atender todo mundo na igreja, porque ele foi pastor da maior igreja do mundo, mais de 800 mil membros. Sabe o que é isso? É praticamente Cuiabá e Várzea Grande, todos eram membros da igreja do Dr. Paul Yong-Soo. Só para você ter uma ideia. Ou talvez aí o pessoal, somando o estado de São Paulo, praticamente metade da população de Guarulhos, por exemplo, eram membros da igreja do Dr. Yong-Soo. Só para você ter uma ideia mais ou menos. Então, ele já fazia esse trabalho online, eu acompanhando ele,
E agora, com o advento da internet, claro que lá a internet tem uma velocidade muito maior do que a nossa aqui no Brasil, está muito mais avançado, e ele já fazia esse trabalho online, porque não tinha como as pessoas congregarem na igreja no templo físico. Então as pessoas já eram alimentadas espiritualmente de forma virtual. A dedicação dele era parar, gravar as mensagens, falar com o pessoal, atender, pregando, né, as mensagens para as pessoas, e um dos meus sonhos era conhecê-lo, claro, pessoalmente, até pela admiração que eu tinha, mas não vai faltar oportunidade, é claro, de conhecer o trabalho que ele fez, né? Um trabalho muito bacana. Inclusive o último livro dele que eu li foi sobre autoridade espiritual. Ele tem vários livros interessantes publicados em português. Depois eu posso citar alguns aqui. O último que eu li foi Autoridade Espiritual, que realmente fantástico, mexeu muito comigo, me ensinou muita coisa no ministério pastoral. Então ele já fazia esse trabalho de você em casa recebendo a palavra, né, a mensagem. Porque o problema nosso no Brasil é o seguinte: se você não for na igreja fisicamente falando, você se sente abandonado. Aliás, às vezes o pastor até exige que você vá, né? Agora, é claro que, por exemplo, se você está numa cidade que tem igreja, a igreja está funcionando, você é membro daquela igreja, mais do que justo você está ali junto, congregando, participando. Agora, imagina não tem a igreja na sua cidade. Aí você precisa buscar um meio de se conectar de alguma forma com a mensagem que é pregada na igreja que você congrega, né? Que você sente no coração. Eu tenho várias pessoas, várias partes do Brasil, pessoas que dizem assim: pastor, olha, eu já sou dizimista da Igreja Identidade de Cristo, embora a gente não fica falando disso aqui no programa, porque eu acredito que quando você decide a ser membro, decide participar, o próprio Deus já trabalha isso na sua vida, então não precisa ficar aqui fazendo apelo, clamando, pedindo, não. A pessoa que decidiu ser membro da Igreja Identidade de Cristo, ela já tem essa comunhão, ela já sente essa necessidade. Então, pessoas que estão em outros estados que fazem isso, já são dizimistas, já são ofertantes, já ajudam. O que está faltando? Está faltando nós chegarmos até a sua cidade de forma física, mas enquanto isso, vamos de maneira virtual crescermos espiritualmente em Deus. Nosso objetivo aqui é você crescer espiritualmente em Deus, tá bom? E nós estamos aqui para te ajudar. Não é apenas um vídeo, é um culto, é uma mensagem que eu sento e gravo especialmente para você que está nos acompanhando por meio da internet. Você, por gentileza, fale para os seus amigos, fale para os parentes, se puder compartilhar com outras pessoas, será muito bom. Nós fazemos com que a nossa rede, né, de mensagens vá crescendo. Bem, vamos falar então de jejum? Preparados aí para nós falarmos um pouco sobre jejum? Muito bem, então nós vamos falar os tipos de jejuns. Na Bíblia, nós temos vários tipos de jejum. Por exemplo, nós temos jejuns que é para o livramento, proteção divina. Nós temos jejuns que é para livramento de uma crise, de uma situação apavorante. Nós temos pessoas que na Bíblia jejuaram para se livrar dessas dificuldades. Por exemplo, eu poderia citar o caso aqui de Esdras, por exemplo. Esdras jejuou juntamente com as pessoas para proteção divina. Ele iria atravessar um deserto e ele jejuou. No capítulo de número 8, no versículo 21, ele proclamou um jejum porque ele disse: é perigoso a jornada que nós vamos fazer. Esdras, quando eles foram libertos do cativeiro, eles voltariam para Jerusalém. Só que o percurso seria 1.400 quilômetros. E eles fariam isso a pé. 1.400 quilômetros a pé, com uma multidão, você pode imaginar. Vamos dizer aí, eles saíram no dia 8 de abril e chegaram no dia 24 de julho. Portanto, eles andavam em média 11 quilômetros e pouquinho por dia. Então você imagina, ele levando a sua riqueza, a riqueza das pessoas, as fazendas, assim, quando eu digo fazenda, os bens, passando pelo deserto, caminhando. Havia muitos ladrões, havia muitos assaltos aos
peregrinos ou as pessoas que passavam por aquele percurso. E o rei havia prontificado dizendo a Esdras: Esdras, se você precisar, eu arrumo um exército para ir com você e te proteger e guardar vocês, porque é perigoso o caminho. Vocês podem ser atacados por algum pirata aí, por alguns assaltantes. E o Esdras agradeceu ao rei e disse: não, rei, muito obrigado. O nosso Deus, ele vai nos guardar. O nosso Deus é conosco. Só que quando na hora da partida, o coração de Esdras tremeu e ele pensou: nossa, e agora? Gente, que loucura! Nós vamos andar 1.448 quilômetros com essas pessoas, os seus animais, os seus bens. Nós vamos andar em média 11 quilômetros por dia. Meu Deus, e agora? Então o que o Esdras fez? Falou assim: pessoal, nós vamos fazer um jejum, vamos pedir a Deus proteção durante essa nossa jornada. Então o jejum para proteção divina. Eu vou ler aqui para vocês, que eu achei muito interessante, eu queria ler, tá? Esse caso aqui, só para você ver em Esdras, capítulo de número 8, se você tem a sua Bíblia, né? Onde eu encontro Esdras, pastor? Fica antes de Neemias, mas não ajudou muito, né? Então vamos lá. Então vamos voltar um pouquinho, tá? Antes disso, você tem Salmos, aí você tem Jó, aí você tem Ester, aí você tem Neemias, aí você tem Esdras, tá bom? Capítulo 8, versículo de número 21, veja o que Esdras proclamou naquele dia. Diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos, e para todas as nossas fazendas. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo no caminho. Porque tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então o Esdras está explicando aqui o que? Ele na hora sentiu, falou assim: nossa, era para eu ter pedido, não, mas eu não vou pedir ajuda para o rei. Bem, então pessoal, nós vamos fazer um jejum. Vamos fazer um jejum, vamos pedir a Deus para nos proteger no caminho. E ele orou pedindo a Deus essa proteção. Então o jejum também pode ser para proteção. Agora, como é que se jejua, pastor? Como é que se jejua? O jejum é abstinência de alimento. É um período em que você passa sem comer, né, e sem beber. Naturalmente, quando nós falamos sem beber, nós costumamos dizer que água você pode beber, que a água não quebra o jejum, a menos que você tenha dito a Deus que você vai ficar sem comer e sem beber água. É claro que aí deve ser por um período menor, até porque o estado de algumas pessoas pode não resistir tanto, né? Então veja bem, como é que geralmente eu faço o jejum? Eu vou te falar do jeito que eu faço, que aí é mais fácil você assimilar a forma como você vai fazer. Por exemplo, eu vou jejuar amanhã, tá? Primeira coisa eu preciso saber, eu vou jejuar para quê? Tem que ter um propósito, né? Qual a finalidade? O que eu quero alcançar com esse jejum que eu irei fazer? Por exemplo, eu irei jejuar para abençoar os membros, um exemplo, da Igreja Identidade de Cristo. Então, o propósito do meu jejum amanhã é para abençoar a vida financeira, a saúde, a proteção familiar dos membros da Igreja Identidade de Cristo. Então, eu falo com Deus antes, eu digo: Deus, amanhã, das 6 da manhã até as 3 horas da tarde, meu Pai, eu estarei jejuando em favor dos membros da Igreja Identidade de Cristo, pela prosperidade deles, pela vida familiar deles, pela saúde deles. Meu Pai, e eu estarei jejuando, não vou beber absolutamente nada e não vou comer até as 3 horas da tarde. Quando eu digo não vou beber absolutamente nada, na minha mente eu já descarto a água, porque a água eu posso beber, posso usar, entendeu? Então, o que acontece?
meu jejum começa às 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã, eu já entro, já estou na consagração. Aí vou durante o período, orando, agradecendo a Deus, trabalhando normal, vendendo, comprando, fazendo e tal, uma coisa aqui, fazendo culto, atendendo pessoas e etc. Mas aqui no meu coração estou sempre conectado, Deus, e tal. Perto das 3 horas da tarde, de entregar o meu jejum, então eu arrumo um jeitinho, uma hora assim, para poder fazer uma oração de agradecimento. Se naquele momento, chegando 3 horas da tarde, eu não posso fazer uma oração longa, eu apenas faço uma oração rápida. Deus, obrigado, eu entrego ao Senhor o meu jejum, agradeço por essas horas que passei em jejum diante do Senhor, por esse objetivo, agradeço em nome de Jesus. Bom, a partir daí eu posso voltar a comer. Claro que não comer, passei um período aí de algumas horas sem ingerir nada, então eu devo ir comendo bem de leve, não comer muito, etc. Uma coisa mais leve para ir quebrando o jejum. Então acho que já dei uma dica para você de como jejuar. Agora, pastor, a grande pergunta que algumas pessoas fazem é o seguinte: pastor, eu gostaria tanto de jejuar, só que eu tomo remédios a cada 3 horas, eu tenho que tomar um remédio. Como é que eu faço, pastor, nesse caso? Eu posso jejuar? Eu sugiro que sim, eu diria que sim. Claro que você não vai jejuar o jejum absoluto, você vai fazer um jejum que a gente chama de parcial. O que é isso? Vamos dizer assim que você, às 6 horas da manhã, você diz assim: Deus, amanhã eu vou jejuar até às meio-dia, um exemplo, até meio-dia. Só que vamos dizer, 6 horas da manhã, geralmente você toma o café, vamos dizer que você come 2 pães e toma uma xícara de café com leite, certo? Por causa dos remédios que você toma. Então você pode falar com Deus: Deus, quando amanhã, Senhor, às 6 horas da manhã, eu vou tomar, ao invés de eu comer 2 pães, eu vou comer apenas a metade de um pão e vou, em vez de tomar uma xícara de café, eu vou tomar metade de uma xícara, porque eu tenho que tomar os remédios, eu vou estar jejuando, porque você percebe que você diminuiu a quantidade, certo? Vamos dizer que você não aguenta ficar de 6 da manhã a meio-dia sem comer nada. Vamos dizer que ali pelas 10 horas, por exemplo, você precisa comer alguma coisa. Aí você fala com Deus, já antes, já vê o que você vai comer. Já diz na oração o que você vai comer durante o período. Não faça o jejum assim, tipo, eu vou comer alguma coisa 10 horas da manhã. Não, porque você vai ser tentado comer, de repente sabe-se lá o quê. Então o que você diz? Meu Deus, então eu vou estar jejuando e aí começa o meu jejum às 6 horas da manhã. Geralmente você comia X, agora você reduziu, ingerindo menos coisas. E vamos dizer que você diz assim: pai, e quando for 10 horas da manhã, eu vou começar às 6 da manhã. Quando for às 8 horas, vamos dizer que se você tiver essa necessidade que eu estou dizendo é mais clínica, Vamos dizer que é uma necessidade clínica. Eu não estou dizendo que você vai jejuar e vai comer alguma coisa 8 da manhã porque você está com fome. Não, eu estou falando do caso de pessoas que têm um problema clínico, que não pode ficar tanto tempo sem comer nada, entendeu? Então, nesse caso, você, vamos dizer, 10 horas da manhã, fala: Deus, vou comer a metade de uma maçã, Vamos dizer que, e aí, vamos dizer que 8 horas da manhã eu vou comer a metade de uma maçã, 10 horas eu vou comer uma banana e aí depois eu entrego o meu jejum. Casos em que a pessoa tem um problema clínico que não pode ficar sem ingerir nada. Você percebeu que você fazendo esse jejum que eu estou explicando, você continuou comendo alguma coisa, só que você reduziu a quantidade, entendeste? Reduziu ou substituiu. Vamos dizer que você tem o hábito de comer bolo no café da manhã e vamos dizer que você come um sanduíche às 8 horas e vamos dizer que você come ovo mexidos às 10. Então o que você vai fazer? Você vai substituir e vai reduzir um pouco a quantidade disso, para que você também tenha essa consciência de oração, de dependência de Deus. O jejum é muito importante. É claro que para você que não tem problemas clínicos e não tem que tomar remédio, é natural que você às vezes nunca jejuou, você vai jejuar vamos dizer, claro que você não vai começar um período longo, começa um período menor, de 6 da manhã às 11, eu falando 6, mas pode ser às 7, pode ser às 5, não sei que horas que você levanta. E aí,
É óbvio que você que talvez não tem problema, você vai ter fome, tem dia que o estômago dói, tem dia que dói a cabeça, mas nós sabemos que é a luta da carne para a gente não jejuar. Por quê? Porque Jesus falou o seguinte, sobre o jejum como libertação. Jesus disse assim: a casta que só sai com oração e jejum. A Bíblia, em Mateus capítulo 17, versículo, olha só, Mateus capítulo 17, versículo de número 21, é isso mesmo, pegando aqui para ver, diz o seguinte, olha só, muito bem, olha só, levaram o endemoniado a Jesus e os discípulos de Jesus não puderam expulsar o demônio. Lutaram a noite toda e não conseguiram expulsar o demônio. Mateus capítulo 17 está no versículo, começa pelo versículo número 14. Jesus estava no monte, manhãzinha, Jesus desce do monte e vê os discípulos naquele alvoroço, o garoto caído. Quando o pai do menino viu Jesus, correu ao encontro de Jesus e disse: Senhor, trouxe ao Senhor o meu filho que tem um problema, mas os teus discípulos não puderam expulsar dele o demônio. Então Jesus disse assim no verso 17: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando sofrereis? Trazei aqui o menino. Interessante que Jesus chamou os discípulos de geração incrédula, geração incrédula. Então Jesus repreendeu o demônio e o demônio saiu do menino. Jesus devolveu o menino para o pai, foram embora. Os discípulos naquele dia ficaram encucados, como diz o mineiro, pensando: mas como assim, cara? Nós passamos a noite inteira tentando expulsar o demônio e sai, não sai, está amarrado e sai, queima Jesus a noite toda. E Jesus chegou e pá, deu uma palavra, ordenou e o demônio saiu. Final da tarde, Pedro quebra o silêncio, versículo 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que não podemos nós expulsar o demônio? Senhor, está queimando aqui, por que não podemos expulsar o demônio? Jesus disse: por causa da pequenez da vossa fé, ou por causa da fé de vocês que é pequena. O demônio não saiu por causa da fé de vocês que é pequena. Porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e será feito. Então Jesus está falando aqui da fé. Veja duas coisas que Jesus trabalhou com eles. Jesus falou assim: ó, a incredulidade de vocês e a fé que é pequena. Se você tiver fé como um grão de mostarda, e aí como um grão de mostarda como? A mostarda, a semente da mostarda é a pequena da hortaliça. Mas quando você semeia, quanto mais você semeia, mais ela produz, que ela produz muito. Ela produz muito. Então, quanto mais você semeia, mais ela produz, embora ela sendo pequena. O que eu aprendo com Jesus? A fé é como um grão de mostarda, embora ela seja pequena, mas quanto mais você usa a fé, mais a sua fé ganha força, ganha efeito, ganha poder. Tá? Mais vai crescendo a sua fé. E aí, Jesus disse que direis a esse monte: passa daqui para acolá, e e tudo será feito. Ou seja, remover montanha, no caso. Ou seja, você vai conseguir resolver grandes problemas. Porque naquele tempo de Jesus, quando a pessoa resolvia um problema muito difícil de resolver, ela era chamada de removedor de montanha. Imagina que eu tivesse um problema muito difícil e levasse até você, e você resolvesse o meu problema, aí viesse outro até você trazendo um problema grande, você conseguisse resolver o problema daquela pessoa, você passava a ser considerado como removedor de montanha. Então Jesus está dizendo que a fé, ela tem esse poder de resolver grandes dificuldades. Agora, o versículo 21, Jesus disse assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Interessante que a revista Almeida Corrigida diz casta de demônios. Nas outras versões da Bíblia, e aí que eu estava lendo em inglês nós temos 68 versões, ela vai falar apenas de casta, essa casta. Aqui colocou casta de demônios, e em alguns casos a Bíblia, esse versículo está entre parênteses ou entre colchete. Por quê? Porque
ele, vamos dizer assim, a interpretação dele precisa ser explicada de uma forma diferente. Inclusive, você vai pegar até Bíblia, se você pegar, salvo engano, a Nova Versão Internacional, ela não tem o versículo 21. Ela não consta esse versículo. Por quê? Porque ela entende que não está no original esse versículo. Bom, agora, do jeito que está aqui para nós, o que eu quero te explicar? Eu entendo que existem castas de demônios, casta, tipo, raça, qualidade, que precisa que a nossa oração seja mais forte para sair, para o mal sair, para o mal ser expulso. Até porque tanto a Nova Tradução na linguagem de hoje, várias versões que nós temos em português, vai dizer casta de demônios. Mas eu, tirando dúvida com alguns teólogos e professores, alguns têm a ideia de que Jesus está dizendo aqui, ó, essa incredulidade de vocês, esse tipo de incredulidade que vocês têm, só sai com oração e jejum. Então, alguns teólogos estão dizendo que Jesus censurou o tipo de incredulidade que os discípulos tinham, ou seja, faltava ousadia, faltava intrepidez, faltava vocês, espera aí, vamos lá e vou expulsar e vai ter que sair. Até porque quando Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, lá em Marcos 16:15, Lucas 10:19, Jesus não colocou nenhuma ressalva, ele disse, em meu nome expulsarão os demônios, não importa quais forem diante dele, todo joelho tem que se dobrar. Então eu acredito também, explicando os dois lados só para você entender, eu acredito que existe uma certa incredulidade, uma certa pequenez de fé, que você precisa jejuar, você precisa orar para aumentar a sua ousadia, para aumentar o poder de Deus na sua vida, para aumentar a sua autoridade espiritual. Na verdade, o jejum não muda Deus, o jejum muda você. Deus é o mesmo antes, durante e após o jejum. Mas quando você jejua, você está melhorando a sua conexão com Deus. Você está melhorando a sua conexão com Deus. Não a conexão de Deus com você, porque Ele está no mesmo lugar e é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Kenneth Hagin já explicava isso, que Deus é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Agora, o jejum vai me tornar mais sensível à voz de Deus e vai me tornar mais consciente da autoridade que eu tenho no nome de Jesus. Então, não sei se eu fiz entender. Então, aqui, eu gostaria de, como eu estou explicando, duas coisas que nós podemos trabalhar. Tanto como castas de demônios, ou seja, existem demônios difíceis de se manifestar, de se perceber, de encontrar. Existem demônios que fazem de tudo para disfarçar, para a gente não crer que é o demônio que está ali, que é o demônio que está agindo. Ele esconde, é um tipo, é uma raça, é uma qualidade que faz de tudo para não sair. Eu acredito também. Mas também eu acredito na possibilidade de Jesus ter repreendido ou dito casta essa certa incredulidade que tinha os discípulos. Porque, de fato, gente, os discípulos eram muito incrédulos, muito incrédulos. Não sei nem como Pedro andou sobre as águas. Aliás, ele andou na incredulidade, depois ele começou a afundar. Lembra que Jesus repreendeu o homem de pequena fé porque duvidastes, não é? Então, a gente percebe que eles tinham muito problema de incredulidade. Tanto que depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, aí nós temos Pedro em Atos capítulo 6, Pedro valorizando a oração. Olha só, se você ler Atos 6, bom, começando por Atos 3, a hora da oração a nona, Pedro estava orando, subindo para a oração. Onde Pedro estava no dia que o Espírito Santo desceu e manifestou? No cenáculo, reunido em oração. Atos capítulo 6, versículo 3, quando as mesas precisavam ser preparadas, que disse Pedro, nós vamos escolher pessoas que preparem as mesas, porque nós temos que dedicar à oração e ao ministério da palavra. Pedro também jejuava, fazia suas orações e jejuns. Eu acredito que Pedro entendeu que aquele tipo de incredulidade que eles tinham que ter mais oração e tinham que ter mais jejum. Domingo que vem, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que até aqui deu para entender. Aí vou explicar mais maneiras de você jejuar. Existem pessoas que fazem... Aí vou falar sobre o jejum, chamado jejum de Daniel, que é o jejum em que a pessoa come legumes, tira alguns alimentos. E aí vou falar o jejum que também poderia ter, o jejum para se consagrar a Deus, e geralmente o jejum para
conhecer a vontade de Deus e saber a vontade de Deus. Então aqui nós vamos continuar falando sobre o jejum, tá certo? E é importante você dedicar-se a Deus pelo menos uma vez por semana, se puder, começando, quem sabe, uma vez por mês, separar um tempinho, né? Você que está em casa aproveitando essa pandemia, por que você não aproveita, separa um tempinho para fazer um jejum a Deus, uma oração, que ainda que seja um jejum de 1 hora, gente, que seja jejum de 1 hora. Puxa vida, eu não acredito que se você ficar 1 hora sem tomar água, você vai passar mal. Eu não acredito que você vai... 1 hora de jejum, Deus, eu vou estar em jejum das 8 às 10 da manhã, Pai. Não vou comer nada, não vou falar com ninguém, de 8 às 10 da manhã. Você vai ver como é que a sua vida espiritual vai mudar. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Domingo que vem eu volto falando mais sobre o jejum, que eu acho que vai ajudar muita gente. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Estamos aqui, meu Pai, agradecidos e agradecemos ao Senhor por ter nos ajudado, por ter nos dado esse entendimento, essa palavra que veio ao encontro do coração dessas pessoas que estão orando conosco, aonde quer que elas estiverem. Nós estamos dedicando a nossa vida ao Senhor. Meu Pai, falando sobre o jejum, que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa que está conosco nesta nossa caminhada, jornada da fé. Ô Espírito Santo, são membros, são simpatizantes, são seguidores, pessoas que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Deus, coloca a tua bênção especial na vida de todos, de forma rica, abundante e poderosa, nós lhe pedimos. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Graças a Deus. Olha, esse ficou um pouquinho mais longo, né? Geralmente eu falo que domingo eu uso um pouquinho mais do tempo, né? Mas para te explicar, o nosso objetivo é estar aqui para conversar com você, você que está em casa, você que é membro, você que sabe receber essa palavra de Deus na sua vida. Obrigado, Deus, pela sua vida, obrigado, Espírito Santo, pela sua companhia. Eu volto no próximo domingo com todos vocês, tá bom? Deus abençoe a todos e tenham um excelente dia na presença de Deus. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido.